Fala meu inscrito, meu nome é Vinícius, vamos falar aqui agora da REC, a criptomoeda. Tá aqui, vamos começar pelo site da coinmarketcap.com. Já traduzi aqui para português, vamos ver o que está pegando com essa criptomoeda REC, Request REQ. Eu observei já lançar aqui do período total da moeda, né? Ela foi lançada em 2017, está aí com 5 anos de idade. Teve o período de alta logo do início, passou por um período de baixa bem estendido aqui, né? Teve essa outra alta aqui na famosa Bull Run em 2021, esse pico de 75 centavos. Apagou e agora recentemente, nos últimos 7 dias, ela está passando por um movimento de alta, né? Pelo menos uma tentativa, né? Desde o dia 29 do 6, hoje é dia 30. Então aqui começou dia 29 e começou ontem, né? Então ela saiu de 8 centavos, atingiu uma máxima aí de 14 centavos e agora está cotada aqui na faixa dos 11 centavos, né? A Request, analisando a capitalização de mercado, né? Ela não é uma das gigantes, mas também não é uma micro, né? Ela está na classificação 164 de market cap. 114 milhões de dólares, né, que dá em torno de 500 milhões de reais. A capitalização de mercado diluída muito próxima da capitalização de mercado. Isso, para quem não sabe, a capitalização de mercado é importante porque mostra a tendência inflacionária, né, do futuro próximo no futuro continuado. A capitalização de mercado totalmente diluída, ela torna, quando ela tem uma capitalização muito alta, de uma capitalização diluída muito alta, ela tem uma tendência de venda muito forte. Isso daí você vai observar em outros tokens, desses que são os tokens que são chamados de recompensa, né? Tipo Cake, a PancakeSwap, não sei se é a Cake, né? Mas por exemplo, a GMT, ela tem uma capitalização de mercado diluída bem alta, né? Que os tokens a gente fala isso em outro vídeo. O volume também é um aspecto importante, nas últimas 24 horas de 117%, né? Ou seja, o dobro. Ela tem uma capitalização de mercado de 114 milhões e o volume foi de 190 milhões. Para se ter uma ideia, aí, vamos comparar isso daí com o Bitcoin para saber de como que esse volume é gigantesco para esse mercado, né? Então vamos ver aqui Bitcoin, só para a gente comparar. Olha lá, o volume de negociação de mercado do Bitcoin foi de 14% aqui, ó. Aliás, em relação à capitalização de mercado, 0,07. E se a gente comparar aqui com a da REC, foi de 1,67. Então por aí você tira o Bitcoin, que é a maior criptomoeda, né, o número 1, o rei Bitcoin, ela teve um volume de 0,07 em relação à sua capitalização de mercado. E essa moeda aqui teve um volume de 1,67. Então ela foi muito negociada. Vamos continuar. Aqui tem o site, já vou abrir, fechar aqui esse sábado Bitcoin. Request Network, abrir o site deles aqui. Vamos ver o que mais de informação a gente tira do Market Cap. Exploradores, roda na Ethereum, né? Ela roda na Ethereum, tá aqui o endereço Ethereum dela. Comunidade Bitcoin talk.org e tal, tem Twitter, vou abrir o Twitter deles aqui também, a gente dá uma pincelada aí no Twitter. Reddit, né, se você tem Reddit você pode acompanhar. White paper, vou deixar aqui, se dependendo, conforme for tendo tempo a gente faz. 23 páginas, white paper grande, né, o do Bitcoin, se não me engano, são 8 páginas só, esse daqui tem 23, já tem foto, desenho, já vi que tem foto do pessoal aí, pagador. Vamos lá, vamos continuar. Eu já dei uma olhadinha antes, a REC, ela é como sistema de pagamento. Vamos ler junto aqui então. Preço de REC, pode negociar Binance, OKX, Bybit, KuCoin, ou seja, as grandes exchanges que tem. Aí como eu falei, né, 2017, a gente viu pelo gráfico que foi lançado em 2017, tem 5 anos, garante performance e estabilidade para a rede Request. Ela é baseada no Ethereum, é um sistema de pagamento descentralizado, onde qualquer um pode requisitar um pagamento e receber dinheiro através de métodos seguros.
ela remove o requerimento de terceiros, né? Ou seja, você não vai precisar, vai ser P2P, né? Ela remove a requisição de terceiros para prover um método, uma solução de pagamento segura e mais barata que funciona com todas as moedas globais. Então, talvez seja um Pix internacional aí, né? Pelo menos era a promessa dela lá em 2017. Quando o usuário cria uma requisição de pagamento, define qual endereço o pagamento precisa ser alocado e qual é a quantidade. O usuário então define os termos e as condições do pagamento, fazendo o upgrade de uma requisição simples num recibo. Invoice é tipo um recibo, né? Seria uma nota fiscal. Uma vez completado, o usuário pode compartilhar sua requisição para ser pago pela terceira. Ah, então eu entendi. Então, por exemplo, eu venho no sistema, solicito, você me deve, o João tem que me pagar R$ 200. Pego e emito essa requisição, mando para o João e ele vai receber. Seria como um QR Code, talvez, só que pela blockchain do Ethereum, né? Tá, e aqui fala os fundadores, o que faz eles únicos. Tá falando que aqui tem leverage, né, que alavanca blockchains descentralizadas como o Ethereum, ela roda no Ethereum. Vamos ler direitinho aqui. O fato que os pagamentos são gerados através de push generated, não sei o que significa, através de pull, um sistema de empurrar e puxar seria, talvez. Tem vantagens, não tem necessidade dos usuários de compartilhar sua informações de conta, né, dados pessoais, então dá uma privacidade para o usuário. Vamos abrir o site dela aqui. Vamos para o site dela, vamos ver o que tem aqui no site dela. Financiamento para projetos em estágios iniciais e acesso instantâneo ao sistema Web3 da Ecosystem. Lê mais, depois talvez. Protocolo para solicitação de pagamentos. Transações na rede request são imutáveis, são gravadas e as requisições processadas sem um intermediário. Vocês entenderam? Tipo um Bitcoin talvez seria, né? Vamos ver o que tem de diferente. Companhias e indivíduos pagam e são pagos em moedas digitais em várias redes de pagamento, incluindo Ethereum, Polygon, Gnosis, Celo, Phantom e Nia, várias, né? Request Finance, Request Create, tem a U, né, que também tá aí, que ela tem a outra criptomoeda. Vamos dar uma olhada nela na Rec Token. Vamos ver o que eles falam aqui do Rec Token. Comprar a Rec Token na Binance. Vou abrir aqui, vamos ver se vai aparecer aqui. Vai ter aqui. Binance. How to Spot Trade. Agora não, amigo. Vou botar aqui o gráfico de uma semana. Ó, ela é de 2017, mas ela foi listada recentemente, né? Ela foi listada em agosto de 2021. Entrou na Binance aí cotada a 0,23, atingiu um pico aqui de $1. Pô, $1 aqui ela atingiu. Gráfico, a janela tá de uma semana, tá? Então atingiu o pico de $1,11, caiu. Hoje cotada, coitadinha, a 11 centavos aí. Caiu bastante. Falando aqui, nem olhei se tem chat, se tem alguém falando alguma coisa. Como que eu vejo? Gente, eu comecei agora, eu não sou muito bom de YouTube não, tá? Então, vamos ver o que aparece aqui. Comentários. Bom, ninguém perguntou nada, ainda bem que eu não sei mexer direito nisso. Qualquer coisa vocês me ajudam aí. Vamos ver o que mais que tem aqui na REC. Como funciona a REC na Binance, tá aqui REC. Vamos voltar aqui. Uma semana, tá aqui listada. Cara, assim, eu vou abrir o TradingView aqui, acho que vai ficar melhor. Pronto, abri o gráfico dela aqui, vou colocar na janela de uma semana, acho que
vai dar uma visão melhor da Binance, né? Vou diminuir então, já que tem muito, botar em dia. Visivelmente num sentido de queda, né? Desde o último período que ela teve aí. Vou esconder aqui esses indicadores. Volume alto só do dia 29, né? Ela é uma moeda de volume baixo diariamente. Se a gente for analisar aqui, o volume dela é bem pequeno. Aí agora ela teve esse pump que a gente observou lá no CoinMarketCap, né? Teve essa movimentação insana. Uma movimentação que é 1,67 vezes a capitalização de mercado dela, o REC Token. O meu entendimento de uma moeda dessa é que muitas vezes ou tem alguma coisa por vir muito forte e nós sartinhas não estamos sabendo de nada, ou então é aquela jogada de pump para saída de liquidez, né? Que os que entraram antes compraram aqui nesse período, né? Quem comprou aqui nessa área aqui, ó, fica debaixo d'água, né? O preço da moeda vem aqui parar aqui embaixo. Então, e é uma moeda que ela vai caindo, vai atingindo só cada vez baixas mais baixas, né? Lower low, né? Cada vez mais baixo no buraco, né? Então, o pessoal que comprou aqui vai ficando, quem compra aqui vai ficando debaixo d'água, então talvez seja uma saída de liquidez dessas pessoas, né? Eu não acho que, o que eu penso, minha opinião pessoal, claro, né? Eu não acho que seja uma moeda de grande futuro. Eu acho que no mercado atual tem pouco espaço para mais do mesmo. Moedas que prometem coisas, é uma moeda criada em 2017, entendeu? Então, desde 2017 está aí e a gente ouve falar dessa moeda quando tem um pump imenso em uma corretora, né? Em várias corretoras, né? Que não sei se foi, nem sei inclusive se foi na Binance que foi pump, né? Aí, ó, profundidade, quem movimentou muito foi Binance, movimentou 44, deve ter sido, né? 32 aqui também. Aliás, mentira, ó, volume, todo esse pump veio da movimentação dessa corretora aqui, ó, BitHump. Foi nem na Binance, apesar da Binance ser a maior, ela tem 28 mil nela, mas respondeu por 14% das movimentações. Mas quem iniciou deve ter sido a BitHump, né? Essa criptomoeda aqui, não conheço. Coreia do Sul, essa moeda aqui é da Coreia do Sul. Moeda da Coreia do Sul aí que iniciou essa movimentação toda e depois tá numa corretora grande e acaba entrando a Binance, entra forte também no volume sempre, né? Então a minha percepção desse tipo de moeda é que se ela fosse entregar alguma coisa, ela já teria entregue, porque são 5 anos. A gente tem ideia, dá para tirar ideia, por exemplo, das corretoras, né? A Binance, por exemplo, ela começou em 2017, tem 5 anos, hoje é a maior do mundo. Então, olha quanta coisa já passou por debaixo da ponte do Bitcoin, 5 anos também. Então, acho que é daqueles projetos que são criados na hora do oba-oba, entendeu? Criado na hora do oba-oba, não entregou nada, o investidor inicial tal foi saindo e ficou aqui, morta esse período todo. Esses picos que tem aqui, ó, entre 2020 no início de 2020, são listagens, né? Você pode ver que os movimentos dela são muito semelhantes. São picos fortes, né? Tirando do início, né? Aqui do início tem empolgação, o projeto começa, a equipe de desenvolvedor começa a entregar o projeto, começa a seguir o cronograma, tem aquele cronograma, né? A roadmap. Então ele vai entregando, até que, sei lá, talvez passe um ano, não foi entregue nenhum resultado aqui, ó. Aí o interesse do investidor inicial aqui já começa a decrescer, começa a ter as primeiras desistências dos membros do projeto, dos desenvolvedores e começa a sair. Então passa por um período de baixa, tem esse período de alta aqui, né, das grandes altas, né, que teve as criptomoedas, né, do período de 2020 e 2021, né, acompanhou as depressões também, né, pico, depressão, pico, fundo, né? Falei depressão, desculpa, é fundo, pico, fundo. Aqui não foi a maior de todos os tempos, né? Aqui em 2021 e iniciou uma tendência de baixa infinita, né? De tender a zero, inclusive.
Então acho que às vezes, muitas vezes essas moedas não são. Se fosse para entregar alguma coisa, já teria entregue, entendeu? Se fosse para entregar alguma coisa, já teria sido entregue essa moeda aí, entendeu? Então é mais um. Porque hoje, como a gente está em moeda magra, em tempos de escassez de dinheiro, é diferente desse período que ela atingiu esses picos, porque tinha dinheiro saindo pelo ladrão. Hoje não está mais assim. Então, vaca magra, não está na vaca magra. Essa é a verdade, está na vaca magra. Então, muita gente foi liquidada, teve o turbilhão da Luna, levou muita gente para o buraco. A gente sabe de instituições financeiras, corretoras, teve a Celsius que estão fechando posições. Saiu uma notícia do CZ também falando de que tem uma corretora de nível 3, assim, digamos, né? Primeiro grau, né, seria a stop de linha, aí nível 2 ali é aquele pessoal que não é top, mas e nível 3, ele deu tier 3, tipo classe C, corretora tem a classe A, nível de corretora classe A, classe B, classe C. Aí diz que tem uma corretora classe C que está insolvente. Aí eu vi no Twitter, o pessoal está levantando a bola para Gemini. Aí não sabemos se é Gemini. Então, tipo, é vaca magra. Então, tipo, na vaca magra, um projeto de 5 anos, a gente já tem um Ethereum aí que vai rolar a questão do 2.0. Muitas outras, isso daqui eu acho muito mais do mesmo, entendeu? Acho que é um pouco mais do mesmo essa moeda aí, ela oferece. A Celo já faz isso, tem esse papo também parecido, entendeu? Aqui ó, dá para conferir aqui Medium of Exchange. DeFi tem 1 milhão de DeFi, né? Então se a gente olhar aqui, ó, principais tokens de meio de troca. Então aqui, ó, XRP tá aí, né? Tem organizar o que? Pela capitalização de mercado. Já tá, por capitalização de mercado. Tem as stablecoins que executam bem essa questão. Você pega e transfere da carteira pro cara. Você tem aí, fala para mim quanto que eu tenho que te pagar, $200 mil, passo para você. Aí você pega outra lista aqui de interesse, token DeFi, né? Então tem Uniswap, tem... Olha, aqui tá meio bagunçado isso, Teta não é de swap, pô, de DeFi. Tem a Maker, né? A Maker também faz DeFi. Neutrino, aquela stablecoin lá da Waves, né? Phantom, a Tor, que veio muito forte, a Tor também, né? Ela é 64 em capitalização de mercado. Aí, então, assim, eu acho que é uma moeda, essa REC é uma moeda, voltando, né? A REC é uma moeda que apresenta mais do mesmo, né? E no mercado de vaca magra, com esses concorrentes que ela tem, entendeu? Concorrente com Tether, BNB, com Tron, com moedas que tem um projeto muito forte, né? Que são blockchain, que são tokens de utilidade, como o BNB, como o token de troca, que é a Tether. A Tron oferece camada, além de ser uma blockchain, ela oferece todos esses serviços de contratos inteligentes. Então, assim, eu não vejo muito futuro, não, cara. Então, assim, longe de mim, né? Mas cada um sabe do seu investimento. Talvez aí abrir uma posição de short no futuros nela, né? Quem sabe? Bom, é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês quiserem, tiver alguma requisição aí de moeda tal, assim, eu prefiro trabalhar com moedas que são listadas nas grandes corretoras, tá? Então, se for moeda esquisita, de jogo que acabou de lançar, eu não faço não. Eu faço, não é que eu não faço não, né? Longe de mim falar assim, não faço e pronto, fim. Mas o que eu prefiro é olhar moedas que são listadas nessas corretoras grandes. Está aqui no site aqui, ó, Binance, FTX, Coinbase, Kraken, KuCoin, Gate.io, Bitfinex, Huobi, Gemini, entendeu? Então, tipo, até as 10 primeiras assim. Aí se aparecer com uma moeda que foi lançada ontem, de NFT, de carrinho, de cachorro, meme e tal, eu não sou muito fã não é minha pegada não, tá? Então, se tiver uma requisição, deixa o like, se inscreve no meu canal, vamos acompanhando junto. Faz sua requisição aí vai dar uma visualização de token e tal, minha opinião a respeito dessas moedas que surgem, né? Nós temos mais de 20 mil criptomoedas, então dá para fazer mais de 20 mil vídeos sobre moedas e tal. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vou encerrar aqui a transmissão, uma ótima noite, tchau, tchau.